Rafael. Camisa do Santos Futebol Clube. Pode levantar, por favor, para mostrar a camisa, vocês dois. Tenho certeza que você vai... Estica, dá uma esticada nela. Agora de costas, por favor. Obrigado. Bom, Abel, você pode dar as boas-vindas, vestir a camisa. Ah, tá. Ele vai vestir. Também cai bem você, né? Ah, que bom, obrigado. Pode dar as boas-vindas, por favor, ao nosso... Aqui no microfone mesmo. Aqui? Isso, por favor. Vou sentar que eu sou baixinho. Para mim é uma satisfação estar tendo essa oportunidade de recepcionar esse grande craque. Com certeza vai consertar aí o nosso meio campo, porque o Santos tem dias melhores. Pode dar uma palavra inicial, por favor, Zé Rafael, a gente já começa a entrevista coletiva. Obrigado, Abel. Você jogou muita responsabilidade em mim, né? Falando que eu sou um craque aí. Mas estou muito feliz de estar aqui. É uma nova oportunidade, um novo início, um recomeço. E eu espero que eu possa realmente ajudar o Santos a retomar o grande nível que sempre teve, que a nossa equipe possa voltar a dar os resultados que todo mundo espera. Dá início às perguntas aqui. Olá, Zé, tudo bem? Sucesso para você na sua trajetória. Queria que você contasse um pouquinho dos bastidores dessa negociação. Como é que foi esse primeiro contato? O que te passou na cabeça quando você recebeu esse convite, até por ser um rival direto? A gente sabe que teve toda a questão da sua recuperação, da cirurgia também. Você pode contar como é que foi essa questão da negociação e também os bastidores para vocês acertarem tudo, tendo essa questão médica também como um item aí a ser visto. Obrigada. Boa tarde. Acho que não é novidade, né, para vocês. Vocês têm informação e tudo ocorreu de maneira muito rápida, né? Eu iniciei esse ano, inclusive, no Palmeiras e quando teve a oportunidade de sair, eu vi como um bom desafio. Sabia que aqui ia ser um bom lugar para que eu pudesse recomeçar, né? Eu acho que o clube me proporcionou tudo isso, essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Obviamente, a recuperação foi muito boa e tudo isso está acontecendo porque a cirurgia foi um sucesso. E eu agradeço a equipe médica que me operou, a equipe do Santos que teve todo o trabalho e que deu todo o suporte que eu precisava para ter uma recuperação fantástica. E dou um pouquinho de mérito também para mim mesmo, que foquei muito durante essa recuperação e tive uma participação também importante para que tudo voltasse a ser como era. E agora, ao longo do tempo, eu estou condicionando, estou tentando voltar à minha forma e é óbvio que isso demora um pouco de tempo, não é tão natural quanto a gente gostaria, mas estou feliz, estou satisfeito. Nossa equipe médica e técnica também está feliz com o resultado e acho que isso é o mais importante. Zé, Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM, seja bem-vindo, né? Depois, embora você já tenha um bom tempo no clube, né? Oficialmente falando. Zé, queria que você falasse, muito se questiona por parte da torcida, né? Aonde o Zé Rafael pode jogar no meio-campo? É um primeiro volante? É um segundo homem de meio-campo? Na época do Bahia, até um meio armador. O Zé Rafael que chega ao Santos, ele pode contribuir de que maneira? E uma segunda pergunta uma coincidência da vida, você pode estrear pelo Santos numa casa que você conhece como poucos, que é o Allianz Parque. Queria que você falasse dessa coincidência e como você está convivendo com essa possibilidade. Eu acho que o professor Xavier pode contar comigo em todas as funções de meio campo, seja de primeiro homem, de segundo ou de terceiro. Eu acho que eu vou trabalhar muito para evoluir da maneira mais rápida que eu puder.
Como eu falei na pergunta anterior, isso requer um pouquinho mais de tempo, de cuidado, porque é uma cirurgia nova que acho que nenhum atleta da nossa modalidade fez até hoje. Então, é tudo muito novo, a gente está se adaptando, tem feito todo tipo de preparação possível para que eu possa ter a condição de dar o meu melhor novamente. E com relação à parte tática, eu posso fazer o primeiro homem, posso fazer o segundo, e com um pouquinho menos de frequência, talvez um terceiro homem de meio campo, como era feito no Bahia há muitos anos atrás, mas eu acredito que onde eu devo ser mais utilizado é de primeiro e de segundo homem mesmo, que é onde eu já estou mais habituado, onde eu já estou mais preparado para fazer. E com relação ao Allianz, realmente é uma surpresa, né? Depois de tanto tempo fora, voltar e sei lá, talvez o meu primeiro jogo de estreia pelo Santos, mas isso faz parte, é apenas né, algo que bateu e eu tô preparado para jogar. Espero que seja em breve, não sei se vai ser segunda ou se vai ser na próxima semana, mas eu tô me preparando para que isso aconteça mais rápido possível. Zé, aqui, Caio Capato, TV Bandeirantes Band Esportes, primeiro, bem-vindo. Eu queria te perguntar exatamente dessa tua trajetória da carreira. Todo mundo sabe o quanto a tua carreira foi vitoriosa, sobretudo agora no Palmeiras, 11 títulos, e a realidade que bate a porta aqui do Santos é um pouco diferente. É um desafio profissional que você tem, de uma das camisas mais pesadas da história do futebol mundial, que vive um momento bastante complicado. Queria que você dissesse como é que você pode se enxergar como um líder dentro desse processo para recolocar o Santos no lugar onde deve estar. Obrigado. Cara, quando eu aceitei vir para cá, eu já sabia que era um projeto inicial que seria um pouco mais difícil, justamente pelo clube estar passando por uma reestruturação. Vindo de uma Série B, a gente sabe que o ano seguinte é sempre um pouco mais pesado, porque muda muito a característica de jogo, né? A característica dos atletas, o nível de jogo é muito maior na Série A. E eu aceitei o desafio sabendo de tudo isso. Estou preparado, estou me preparando o máximo que posso. Meus companheiros também. Desde que eu cheguei, eu vi que é um grupo que trabalha muito, então eu acredito que a gente não está no lugar onde a gente merecia, mas isso é o futebol, faz parte, a gente tem que continuar trabalhando e evoluindo para que essa fase ruim passe. E eu vou tentar ajudar da melhor forma que eu puder, com a minha experiência, com o meu estilo de jogo, seja dentro ou fora de campo, da maneira que eu puder ajudar os meus companheiros é o que eu vou fazer, porque todo mundo que está trabalhando aqui está remando para o mesmo lado e a gente sabe que vai ser um ano difícil, que se não der os 100%, 110%, as coisas não vão fluir como a gente espera, então a gente tem se preparado dessa forma e é assim que a gente está encarando jogo a jogo até o final do ano. Zé, tudo bem? Perula Roca, Energia 97 FM, Esporte por Esporte. Boa tarde também pro seu Abel. Zé, queria que você fizesse uma comparação, porque no ano passado você jogou basicamente o ano inteiro no sacrifício e você fez muito sucesso no Palmeiras e o que mais se destacava no seu futebol era principalmente a parte física, porque você conseguia cobrir o campo inteiro. Depois desse ano jogando no sacrifício e dessa cirurgia, que querendo ou não é uma cirurgia complicada, você sente que consegue ainda ter essa mesma característica ou daqui para frente no Santos você pensa em ser um atleta mais posicional, pensando mais na parte técnica do que na parte física? Boa tarde. Ano passado foi um ano muito complicado para mim, pessoalmente. Eu acho que foi um ano sofrido, na verdade. Muita gente não sabia do que estava realmente acontecendo. E até mesmo eu não tinha noção de que era um problema tão grave. Mas eu, por característica, optei por seguir, como sempre fiz diversas vezes, né? A gente sempre fala que nunca está 100%. Mas realmente essa foi uma lesão que me atrapalhou demais durante o ano, me impossibilitou de muita coisa e acabava realmente diminuindo o meu nível. Foi por isso que foi o ano que eu menos joguei em tempo, em jogos, mas sinto que ficou para trás.
A cirurgia foi um recomeço realmente. Hoje eu estou 100% sem dor. E, como eu disse, agora é a parte de recondicionamento, de parte técnica, de parte tática, que, querendo ou não, foram 4, 5 meses fora, né, dos gramados. E a gente sabe que isso faz uma diferença enorme. A gente sente isso quando vem das férias, ano após ano, com um mês. Imagina 4, 5 meses, né, fora dos gramados. Então, obviamente que necessitam um tempinho de paciência, de recondicionamento, mas eu acredito que isso não vai ser um problema para mim. Eu sempre fui um cara que se dedicou muito nos treinos e que se preparou muito para poder jogar em alto nível e não vai ser diferente. Não é a idade, não é a cirurgia que vai fazer eu perder as minhas características, e pode ter certeza que eu vou dar o melhor que eu posso para estar da melhor forma possível ajudando o Santos. Aqui. Messias Pinho, do Varanda Futebol e Debate e Painel Santista. Primeiro, boa tarde ao Abel, boa tarde ao Zé e parabéns pela sua recuperação. Você comentou sobre esse procedimento cirúrgico que você fez, né? Existe algum receio pelo fato de você jogar ou não na segunda-feira, pelo fato do gramado ser sintético? Isso te causa algum tipo de receio em relação aos treinos que são feitos em gramados naturais? E uma segunda pergunta, que se me permite. Quando você veio, o treinador era o Pedro Caixinha, hoje é o professor Xavier. Você conversou com os dois? Existe alguma diferença de posicionamento entre um e outro agora que você está apto a jogar? E seja bem-vindo ao Santos. Boa tarde, obrigado. Com certeza muda um pouquinho o posicionamento, apesar de eu não ter tido tempo de trabalhar com Caixinha, mas era uma característica de jogo diferente do que o professor Xavier tem apresentado para nós, e acaba mudando um pouquinho na posição, na parte tática, mas nada que seja um bicho de 7 cabeças. Tudo a gente já tem trabalhado, a gente já fez algum dia no futebol, e não é nada novidade para a gente. A gente tem se adequado ao que o professor Xavier quer para nós, que ele deseja como equipe, e a gente tem se dedicado dia após dia para fazer isso, para que a gente possa pegar logo o estilo de jogo que ele deseja para a nossa equipe, para que a gente possa ter realmente uma cara de um time que sabe o que está fazendo. E com relação ao campo, eu joguei por vários anos lá, então eu não posso dizer que isso é um problema. Apesar de ser o primeiro jogo, né, da minha volta, talvez se eu acabar jogando eu possa sentir um pouquinho, porque todo mundo que não está realmente adaptado a jogar com frequência no Allianz acaba sofrendo. A gente viu isso durante vários jogos, equipes que iam lá e alguns jogadores acabavam se lesionando, mas eu acredito que isso não vai acontecer comigo e espero que não aconteça com nenhum dos meus companheiros. Então, é isso que eu posso te dizer. Boa tarde, Zé. Boa tarde, seu Abel. A negociação entre você e o Santos ficou um pouco travada, né? O Neymar ajudou a tomar essa decisão para vir para cá? Já tinham tocado nesse assunto algumas vezes, e eu posso te dizer que eu já tinha aceitado o convite do Santos antes mesmo de saber que o Neymar estava vindo. Então, obviamente eu só fui apresentado e só ficaram sabendo que eu viria depois que ele chegou, né? Inclusive, quando ele veio para o CT, eu já estava aqui trabalhando há alguns dias, mas fico feliz que ele veio depois e espero que ele possa também se recuperar logo, como ele tem feito um grande trabalho de recuperação, para que ele possa também voltar e ajudar a nossa equipe, porque a gente sabe que ele é uma referência e que ele vai fazer total diferença quando estiver dentro de campo. Então, a gente conta com isso. Boa tarde, seu Abel. Boa tarde, Zé Rafael. Primeiramente, uma boa sorte. Eduardo Moura, Esporte por Esporte. Você ficou um tempo fora por conta da lesão, e nesse período o time do Santos ele passou por várias mudanças e enfrentou algumas dificuldades. Imagino que esse processo de recuperação envolva tanto o seu físico quanto o seu emocional. E nesse período que você teve lidando com a lesão, como foi o apoio do Kleber Xavier, a comissão técnica
E isso influenciou o seu processo de recuperação? Boa tarde. Influenciou de certa forma. Eu acho que a equipe do professor Xavier chegou agora recentemente, na última semana, e eu já tinha entrado no período de transição, já estava, né, numa parte avançada da recuperação, e obviamente eles mostraram muito interesse em saber como eu estava, e eu fico feliz por isso, porque depois de tanto tempo, né, fora, acho que é legal quando uma comissão nova chega e mostra que interesse, pelo menos, né? Isso não quer dizer que eu vou jogar ou que eu vou ser titular em todos os jogos, mas pelo menos mostrar que ele sabe como foi o problema e que se importa com a resolução dele. Então eu estou muito feliz, eles me deram apoio, têm me dado diariamente essa condição de mostrar o que eu estou sentindo, treino após treino, porque realmente como eu falei, é uma cirurgia, um procedimento novo, onde nenhum atleta da nossa modalidade passou e isso requer um pouquinho mais de cuidado, mas como eu falei também, eu estou me sentindo muito bem, tenho me preparado dia após dia para antecipar a maior parte dos processos e espero que eu possa corresponder e ajudar o professor Xavier da maneira que ele espera. Zé, bem-vindo, boa tarde. Seu Abel, boa tarde também. Anderson Laria, Carvalhado Santista. Ainda um pouco dentro disso, da tua lesão, você deu uma entrevista no final do ano passado dizendo que estava um pouco receoso, que não, acabou inclusive mencionando aqui também, por não saber, né, como é que pode ser essa resposta em campo. Mas lá no teu antigo clube você teve momentos de protagonismo, mas depois acabou ficando um pouco mais nivelado com o restante do elenco ali, não tendo mais tanto espaço como outrora. Você vê tendo possibilidade de ser protagonista nesse elenco do Santos, uma vez que também tem muito espaço para jovens, você se vê já nessa função de poder orientar, ajudar, auxiliar aqueles garotos que têm possibilidade de vir para a zaga, o próprio Sherman, que eu dou passando por aí, Luizão, que não é da base, mas que é um jovem jogador, o Gabriel Bom Tempo e outros que complementam o elenco do Santos. Você se vê podendo ser um pilar de segurança ali para esses jogadores jovens? Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Eu acredito que sim. Obviamente, ser protagonista faz parte do futebol. Um dia você é, outro dia você deixa de ser. E eu vim para o Santos com a intenção de ajudar, né? Independente se estiver resolvendo o jogo, se estiver jogando muito, se estiver jogando pouco. Eu acredito que eu posso ajudar não só, né, a nossa equipe, mas também esses meninos mais novos que precisam, às vezes, de um pouco até mesmo de carinho, né, para ter aquela evolução que a gente espera, porque antigamente você tinha que chegar e tinha que estar pronto, mas hoje a gente sente que pode ajudar, que pode fazer com que eles evoluam de maneira gradativa. E acho que isso é o mais importante. A gente tem bons meninos ali, o JP, o Bom Tempo, o Ian, o Xavier, o Lucas, são todos meninos que têm treinado diariamente para evoluir. E a gente também não pode carregar eles com muita pressão, né? Então, acho que a gente que é um pouquinho mais velho serve um pouquinho para isso também, para que esse peso seja tirado das costas dele e colocado um pouco mais sobre nós, para que eles possam evoluir e assim, né, seguir crescendo na carreira deles. Então, eu acho que eu posso ajudar dessa forma sim e espero que eu consiga. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Zé. Giovanni Afonso, canal do Ricardinho Martins. Seja muito bem-vindo ao Santos. Quero te fazer duas perguntas. A primeira, o colega até citou os seus números, né? São 11 títulos só no período de Palmeiras, 11 em 6 anos, quase uma média de 2 por temporada. Você chega num contexto aqui no Santos em que o clube não é campeão há 9 anos de um Campeonato Paulista. No passado ganhou a Série B, mas não é um título que o torcedor se orgulha. O que você pode falar para o torcedor e até para um elenco, que também não é um elenco que está acostumado a ganhar muitos títulos, sobre essa gana vencedora que você mais do que conheceu nesse seu período do Palmeiras? Uma segunda sobre o número da sua camisa, o número 6, é um número que aqui no Santos, historicamente, era utilizado por quartos zagueiros, né, e no futebol brasileiro por laterais esquerdos. O porquê da escolha desse número? Muito obrigado. O número, na verdade, não foram muitas opções que sobraram.
Mas eu tô feliz, é um novo número, é um número ali onde a minha função hoje em dia se mudou um pouco. Na Europa, na maioria dos times, o camisa 6 é aqui o nosso número 5. Então, foi uma coincidência, foi um número que sobrou e foi a última função que eu fiz. Então, eu falei, não tem por que inventar, não vou pegar um número alto, vou pegar um número legal que faz sentido para mim. E essa foi a minha escolha. E qual foi a outra? E os títulos? Eu acho que a nossa equipe tem bons jogadores, tem caras dedicados que trabalham diariamente para alcançar os títulos, mas a gente às vezes esquece o quão competitivo é o nosso futebol e que só uma equipe ganha por ano. Então é muito difícil realmente ganhar, é muito difícil construir o que foi construído anos atrás e, e a gente se prepara para isso, mas só tem um vencedor por ano. Então a gente vai se preparar, a gente sabe que vai ser difícil, a gente tem que mudar às vezes algumas coisas, mentalidade, forma de trabalhar, se adequar e fazer o que os campeões realmente fazem, abrir mão de algumas coisas, né? Porque realmente requer um sacrifício diferente. E eu acredito que a nossa equipe está disposta a pagar, mas ainda falta um pouquinho para que isso mude, que vire essa chave. Então, eu acredito que a gente está num processo de evolução e que em breve a gente vai voltar a colher frutos, a torcida santista vai voltar a sorrir e comemorar títulos, se Deus quiser. Aqui, boa tarde, seu Abel, boa tarde, Zé, Vinícius Figo, Santa Cecília TV. Zé, vou fazer duas em uma, se me permite. Você falou um pouco sobre o período de negociação. Foi noticiado que no começo das negociações, por 2 vezes, você teria recusado a proposta do Santos. Isso de fato aconteceu ou foi algo de negociação mesmo? O negócio nunca foi encerrado, como havia sido mencionado. E a segunda, a gente sabe que você vem de uma lesão que vai demorar um pouco de tempo para recuperar a sua forma física, como você falou. Só que hoje, o setor de meio de campo do Santos não está encaixado. E você é uma esperança para o torcedor santista de entrar nesse meio de campo e já dar um resultado um pouco imediato para uma posição que não está muito bem. Como que você sente essa pressão de estar voltando de uma lesão muito séria e já ter essa pressão de ser um titular absoluto, vamos dizer assim, para os torcedores? Muito obrigado. Boa tarde. No futebol é muito difícil, né? Porque tudo é a base de resultado e sempre tudo muito imediatista. Então, é um pouco difícil, né? Eu confesso que seria melhor estar voltando se o time tivesse numa condição melhor, né, na tabela, jogando às vezes de uma maneira mais confiante, mas entendo que faz parte do processo, assim como a cirurgia, voltar e a equipe está dessa forma. A gente ainda não emplacou uma sequência de vitórias que eu acho que é o que está faltando para que a gente possa retomar essa confiança e a gente sabe o quanto isso é importante no futebol, né? O atleta está confiante, a equipe está confiante e a gente precisa de alguns resultados positivos para que isso aconteça. E eu entrando nessa disputa de vaga pelo meio campo, também é um pouco difícil chegar e, como você falou, assumir logo, né? Porque é muito tempo fora, tem os meninos que estão bem também, o Rincon, o Pituca, o João acabou infelizmente ficando fora agora, mas estava jogando bem. E como eu disse, infelizmente é apenas o resultado que não está vindo. E a hora que vier, eu tenho certeza que a nossa equipe vai se comportar de maneira melhor, vai se soltar um pouco mais. E qual era a outra pergunta? Então, na verdade, isso não aconteceu, porque o primeiro contato foi, acho que foi inclusive no dia do Natal que eles começaram a falar comigo, mas foi uma conversa bem casual, assim, não teve nada de, vai ou não vai, entendeu? Foi algo bem aberto, foi um convite, assim, para começar a conversar, e essa recusa não teve. Então, a gente, depois disso, passando um período de férias, a gente começou a retomar umas conversas e acabou que
logo depois disso eu acabei aceitando o convite e aceitando vir para o Santos. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Zé Rafael. Fabiano Cardoso. Zé, você falou aí da temporada ano passado muito difícil. Você chegou a falar alguns momentos de dores insuportáveis que você tinha, né, antes da cirurgia. Como que foi essas dores? Ela te atrapalhava mais atuando dentro de campo ou que você tinha na parte psicológica as dores que aconteciam? O que era pior para você, não poder atuar como você está acostumado ou as dores em si? E outra coisa, você pensou, conversando com a sua família, consigo mesmo, em parar de jogar futebol, em algum momento não poder voltar, receoso de voltar a atuar em alto nível? Sim, na verdade, quando eu voltei esse ano, eu já tinha conversado com o pessoal lá, os médicos, e falei que se eu tivesse que passar pelo mesmo ano com as mesmas dores que eu tinha, eu não ia continuar, eu ia parar esse ano mesmo de jogar, porque realmente era uma dor insuportável, era algo que me limitava muito, apesar de eu às vezes não mostrar ou esconder muitas vezes a dor, fazer mesmo sofrendo, era algo que realmente me limitava muito e não era só durante os treinamentos e os jogos, esse que era o pior problema, porque eu convivia com a dor, era 24 horas com dor e eu acho que isso acabou mexendo muito com a minha parte psicológica também durante um período. Por isso que eu falei que ano passado foi extremamente desgastante, né, pessoalmente para mim, mas como eu falei agora, depois da cirurgia é vida nova, é como eu sempre fui, voltar a buscar a minha condição, a minha condição física, técnica e mental, para que eu possa voltar a fazer o que eu mais gosto da maneira mais excelente possível. A última aqui. Tudo bem, Zé? Seja bem-vindo. Abel, grande abraço. Wagner Frederico. Você vem de uma equipe que tem sido aí uma das mais vencedoras do futebol brasileiro nos últimos anos, né, Zé Rafael? E agora você chega a outro grande clube brasileiro que vive uma situação exatamente oposta, que vive aí talvez os piores anos da sua história, especialmente por conta do rebaixamento em 2023. Você traz essa mentalidade vencedora para o Santos. Você acha que isso pode ser o seu a sua maior contribuição, além, claro, de como atleta dentro de campo, fora de campo? Essa vai ser a sua maior contribuição? E você percebe nesse grupo de jogadores com quem você está trabalhando agora que realmente isso é possível, que eles podem acreditar, e o Santos precisa até, né, dessa evolução rapidamente, porque vive uma situação dramática nesse Campeonato Brasileiro, nesse início de Campeonato Brasileiro. Até onde você acha que o Santos pode chegar, né? E o quanto é importante os jogadores acreditarem, terem essa mentalidade vencedora para que o time se recupere no Campeonato Brasileiro e possa até sonhar com algo mais importante, como classificação para Libertadores, etc. Boa tarde. Eu acho que, para mim, a nossa equipe tem, como eu falei, grandes jogadores, jogadores com qualidade, jogadores capacitados para jogar em alto nível. E às vezes o que realmente falta é acreditar, né? Acreditar em si próprio, acreditar no time. E eu acredito que isso tem que partir um pouquinho também de cada um. Não adianta trazer um monte de cara, né, às vezes que ganharam títulos por onde passaram, se alguns que ainda não tiveram essa oportunidade não mudarem também a sua mentalidade. Mas eu convivendo com os meus companheiros e vivenciando um pouco já do dia a dia, eu acredito que eles têm isso sim. Eles são caras competitivos, caras que treinam firme, que treinam forte, se preparam. E como eu falei, às vezes é uma questão de confiança. A equipe ainda não está madura o suficiente, confiante para poder executar o melhor. Mas eu acredito que isso é um processo de evolução e que a nossa equipe tem condição de, obviamente, alcançar algumas metas esse ano, como ir para a Libertadores, né, buscar uma vaga ali direta para a Libertadores. Não posso também ser hipócrita e dizer que a gente vai brigar pelo título, porque a gente ainda está muito distante das equipes que vão brigar lá em cima. Mas a nossa equipe tem se preparado,
E eu acredito que a gente vai sim dar a volta por cima ainda, vai buscar grandes resultados. E eu acho que a gente está nesse caminho, e com a ajuda do professor Xavier agora, eu acho que tudo isso vai ficar ainda mais acessível para nós. Fim da entrevista coletiva de apresentação oficial do Zé Rafael. A gente agradece ao seu Abel, nosso ídolo eterno, ao Zé Rafael,